Lucas capítulo de número 5, amém, queridos? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o mar alto, lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. E fizeram-lhe um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? Senhor, está aqui a sua palavra, que é palavra poderosa, palavra de vida eterna. Eu agradeço o Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom, e a sua bondade, ela é imensurável. Por isso somos gratos ao Senhor, e diremos ao Deus Todo-Poderoso: muito obrigado pela sua palavra, e que o Espírito Santo venha romper de uma forma gloriosa, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém, igreja? Quanto mais nós ler a palavra de Deus, e quanto mais lemos, mais impressionado ficamos com Jesus, porque Ele nos surpreende cada vez mais. O jeito dele fazer, o jeito dele trabalhar, e como ele faz o milagre. Ele é o maior de todos os líderes, e ele é o Todo-Poderoso. Quanto mais nós lemos, mais intimidade, mais passamos a conhecer Jesus através da sua palavra. Jesus, ele tinha o seu jeito de fazer com que a palavra de Deus chegasse nos ouvidos de cada ouvinte, sem microfone, sem nada. Por isso, ele procurava sempre a praia, o mar, ou um morro que ele pudesse subir, e quem estava embaixo ouvia mais. E nesta situação, Jesus, ele vai na praia, e aonde ele ia, uma grande multidão já o acompanhava. Ele passava, ele já ia atrair pessoas. E ao chegar lá na praia bem cedo, porque Jesus era do cedo, ele encontra uns homens desanimados, ferrado, quebrado na vida. Ele encontra uns homens sem nenhuma expectativa na vida. Uns homens que estavam cabisbaixo, arrasadaço. Por quê? O ganha-pão deles era a pesca, e o mar não estava para peixe. O meio de só nós se colocar no lugar desses homens aí,
e poder entender Jesus como Ele é incrível. Esses homens, o sustento da casa, o meio de sobrevivência era a pesca. Não tinha estudo, eram ásperos, grosseiros. Eles eram os mais improváveis que tinha. E Jesus se agrada deles. Jesus se agrada deles. Eles não eram bonitos. Em outras palavras, eram meio os trastes. E Jesus chega para eles em uma situação que eles não estão nada bem psicologicamente, nem emocionalmente, nem financeiramente. Estava arrasado até para chegar em casa. E Jesus aparece nessa hora, aonde eles já tinham trabalhado a noite inteira, estavam super cansados, fisicamente esgotados. Não sei se eles tinham comido durante a noite na pesca. Durante a pesca, durante o jogar a rede, puxar a rede, o remar para cá, remar para lá. Jesus aparece e vê que eles estão lavando a rede. E Jesus deixa eles lavar. E Jesus chega para Simão e pede o barco emprestado. E ele empresta o barco. E Jesus começa a sua conferência. Começa ali a sua doutrina, os seus ensinamentos para o povo. Começa a falar do sobrenatural para todo aquele povo ali, que ia se aglomerando cada vez mais. Jesus afasta o barco da terra e ele começa a falar, e o vento do mar começa a jogar a voz de Jesus para o povo. Um grande estrategista. E então, quando Jesus faz a sua conferência do jeito que ele queria, como ele queria, ele vai para Pedro, que é Simão Pedro, e diga: Simão, agora lança a rede. E Simão, ele diz: mas já lançamos a rede a noite inteira, não pegamos nada, já lavamos a rede. Quer dizer, não tem mais jeito. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Mas quantos anos era a profissão desse homem? Ele entendia tudo de mar. É ou não é? Se durante a noite inteira ele não pegou nada, como que ele ia pegar de dia? Chega um cara que que em outras palavras nunca pescou e diz: agora de dia lança a rede. E o grande entendido de peixe, que a profissão era pescador, o grande líder que pescava, disse: nós lançamos a rede a noite inteira e não tem nada de peixe. Mas aonde que entrou o milagre? Não pelas minhas habilidades, não pelos meus conhecimentos, porque pelas minhas habilidades e os meus conhecimentos não vou pegar nada, mas por causa da tua palavra. Quando nós aqui confiamos na palavra de Deus, nós recebemos milagre de Deus. Quando nós entendemos que não é pela nossa força, nem pelo nosso conhecimento, nem pela nossa capacidade física, nem pela nossa jovialidade ou pela nossa longa experiência pelos cabelos brancos, mas sim pela tua palavra. Quem crê na palavra de Deus pode surfar em milagre. É fato, meus irmãos, é fato. Quem crê na palavra de Deus e não vai
não vai só porque eu sei, porque eu sou, porque eu consigo, porque eu sou assim, porque eu faço, porque eu aconteço, porque nada disso, irmãos. Quando a pessoa, ela traz para dentro dela o peso da palavra de Deus, ela recebe milagre. Aleluia. Jesus pega um barco vazio, Tati. Está chorando, Tati? Chora, Tati. O que Deus tem para ti é coisa tão grande. Dá um abraço nela, querida. O que Deus tem para ela é coisa grande. Ó, igreja, Jesus pediu um barco vazio, sem nada, e Jesus devolveu um barco chapadaço de peixe. Preste bem atenção no que Deus pode pedir para você. Não diga: eu já tenho pouco, o que eu tenho é meu. Jesus pega um barco vaziozinho, sem nada, e devolve um barco chapado. Um não, dois. Por que Jesus não disse para os dois barcos: lança os dois barcos e vão pescar? Não. Jesus, ele é tão incrível, que Jesus fez com que Pedro sentisse o milagre, e nesse milagre Pedro já foi transformado, e disse: essa bênção não é só para mim, vem vocês também, porque quem é de Deus tem bênção para todo mundo. Não é avarento, não é ganancioso. Amém, queridos? É o repartir do pão. Amém? Ei, vem vocês, vem nos ajudar, que o peixe aqui está chapadaço de peixe aqui. Mas por causa da palavra do Nazareno lá. Amém? Não é maravilhoso? E Jesus ficou olhando. Jesus, ele nunca pescou, mas Jesus sempre abençoou os pescadores, abençoou a pesca. Jesus nunca fritou peixe, mas Jesus multiplicou o peixe aonde ele estava e tinha necessidade de peixe frito. Amém? O que eu entendo? Que aquilo que eu tenho que fazer é meu dever. Não queira dar uma de coitadinho, de bonzinho, de icinho, de bonitinho, de coitadinho, achando que Jesus vai vir fazer. Morre na casca. Quer a bênção? Provoque o milagre. Faça a tua parte e confia nele. Faça a sua parte. Ah, o dia está de sol, não tem peixe, está de sol, está claro, o peixe não vem. Não, se vem ou não vem não é problema meu. O Senhor mandou, então eu vou fazer. Amém? O mestre mandou e eu vou pela palavra dele. Eu vou pela palavra dele, eu vou pela fé. A fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Nós temos que crer. E quem não tem fé não agrada a Deus. É impossível uma pessoa agradar a Deus se não tem fé. Amém, queridos? Então, quando eles trouxeram os dois barcos cheios de peixe, Pedro, assustado, porque nunca tinha visto um milagrão assim, ele vivia da pesca, estava ferrado, né? Ele disse para o Senhor: aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não disse: sabe por que Jesus me abençoou? Porque eu sou o cara. Ele não disse. Ele era grosseiro, mas ele também era humilde. Ele tanto estava aqui, que a mãe estava aqui. Amém? Ele era colérico, ele era esquentadaço, mas ele tanto estava aqui, como sabia se humilhar também. Amém? Ele era assim, como qualquer um de nós. E o Senhor era com ele. Não tem mistério, irmãos. Não tem mistério. Bem-aventurado aquele que caminha com o Senhor a todo tempo. Há tempo de crise, há tempo de fartura, há tempo de escassez. O Senhor trabalha para nos lapidar. Para quê? Doutrinar nossa vida aqui para morar no céu. Amém? E o Senhor começa a trabalhar o nosso interior. Então o Senhor diz para ele, ele disse: aparta de mim que sou um homem pecador. O Senhor disse para ele: Pedro, cala a boca. De hoje em diante tu vai ser pescador de homem. Vai pescar almas. E Pedro puxa o barco
encosta o barco e diz: ó, vendo peixe lá, paga as dívidas da família lá, porque eu estou indo com o mestre. Porque ele tem bênção. Ele me passou uma segurança, me passou uma coisa boa. Amém, queridos? Ele passou uma coisa boa para Pedro, que podia todo mundo dizer: não vai, não vai. Ele disse: estou indo. Isso é maravilhoso. Quem te convenceu a descer a água do batismo aqui? Foi o Espírito Santo dentro de você. Aqui dentro falou. O que fala aqui dentro é mais forte do que qualquer palavra que nós falamos. Porque o Espírito de Deus trabalha de dentro para fora. Desprende, tira as trancas, quebra, arrebenta. Tira a maldição hereditária, tira a maldição familiar, tira a macumba, a feitiçaria, o nome na boca do sapo, na boca do cabrito, do bode, sei lá. Não tem nada a ver. O importante é eu ir pela palavra do Senhor. A maldição não tem força quando nós estamos com a palavra. Aleluia. Olha só, se Pedro dissesse assim: ó, seu moço, aí eu não vou emprestar o barco coisa nenhuma, estou de saco cheio da vida, ele não teria recebido. Eu não é. Mas Jesus pediu o barco para ele no momento que ele já não tinha mais nada. Não é? E ele não só deu o barco, mas também deu o coração. Amém? E o Senhor trabalhou na vida dele. Quando Jesus estava para ir para a cruz, primeiro Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que diz aí que eu sou? Pessoal, o que diz aí fora que eu sou? O que dizem de mim? Um diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é o grande profeta, outro diz que tu é Moisés. E o que tu acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O pescador lá de Grosseiro lá recebeu essa grande revelação. É forte, não é? O cara não era zero de letra para ele. Talvez não sabia nem escrever o nome, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: ei, isso aí não é obra da carne. Quem te deu essa revelação foi o meu Pai na tua vida. Você que está talvez cansado com tanta luta, parece que você não sai da guerra, está sempre num campo de concentração, está sempre dentro de um ringue. Eu quero dizer para você que você está no processo, você vai subir de nível. Não é porque você teve uma queda no meio do caminho que a sua vida não presta mais. Se levanta e anda. Não para. Não pode ficar com a vida atrofiada, nem ministerial, nem espiritual, nem financeira, porque o nosso Cristo destrava quem está no caminho. Ele solta as ligas. Uns momentinhos depois, uns momentinhos, ele estava assim com Jesus, Pedro. Pedro estava felizinho com Jesus, felizinho. Aí Jesus diz: o Filho do Homem vai ter a morte de cruz e vai ser crucificado. Ele diz: não, mestre, tu não, eu vou no teu lugar. Vem cá, Pedro. Vai ser um Pedro aqui. Tu tem cara de Pedro. Diz assim, eu digo assim, eu vou morrer na cruz do Calvário. Tu diz: não, mestre. Não, mestre. Para com isso. Tu não pode morrer. Eu morro em teu lugar. Para trás de mim, Satanás. Foi que Jesus disse. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Será que Pedro não ficou triste? Deve ter ficado, não é? Porque se dizer isso hoje para qualquer pessoa que caminha conosco, ela vai embora, não olha nem para trás. Mas
Pedro não largou o calcanhar do mestre. E o tempo passou. Pedro estava ali com Jesus e Jesus disse: olha, na morte do Filho do Homem, todos vão se escandalizar pela minha morte. Ele disse: mesmo que todos se escandalizem, eu não me escandalizo. Cala a boca, Pedro. Hoje ainda, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro ficou pensando: por que eu fui abrir a boca então, né? Às vezes a gente não fala demais, irmãos. É ou não é? Falta de vigiar. Jesus foi pego. Pedro lá em uma situação lá assustado, vendo o pau pegando, Jesus apanhando, o pau pegando, e ele de longe, ele vinha espiando para ver o que estava acontecendo de longe. Ele encontra um pessoal lá, perto do palácio, perto da casa de Anás e Caifás, e ele fica numa roda de fogo ali, e naquela roda de fogo, alguém de lá diz assim: ei, ele parece com Jesus o Nazareno. Ele disse: nem conheço esse cara. Daqui a pouco: ei, tu fala como ele, tu é igual a ele. Conjuro que eu não conheço. Daqui a pouco, tudo numa roda de fogo ali, aparece lá o jardineiro lá: ei, tu é um deles. Eu já disse que eu não conheço esse homem. Aí o galo canta. Aí ele chora terrivelmente. Quem já não se sentiu perdido na caminhada? É ou não é, irmãos? A gente diz: mas esse Pedro é safado, né? Como é que ele foi fazer isso? Quem na caminhada já não tirou uma lasca do altar? Já não feriu o coração de Jesus? Quando nós devia dar suquinho de uva para ele, na caminhada nós dava vinagre com nossos pecados. É ou não é? Mas o amor de Jesus é imensurável e ninguém tira. Jesus não ama os nossos pecados, Ele ama nós, pecador. Amém? Quando Jesus ressuscitou, as Marias foram lá e encontraram Jesus, falaram com Ele, e Ele disse: avisa os discípulos que eles me encontrarão na Galileia. Ei, avise também a Pedro, porque senão Pedro não ia. O desviado fica envergonhado, ele não se aproxima senão alguém não buscar. Está entendendo? Quem está no fundo fica com vergonha de voltar. Se alguém não ir buscar, ele morre por lá mesmo. Está entendendo? Então veja só. Jesus encontrou eles lá, falou com eles, beleza, tudo bem. Jesus aparecia, desaparecia. Aparecia, desaparecia. A porta fechada, Jesus entrava. Mas um dia Pedro disse, o grande Pedro: eu vou pescar. Todos disseram: nós vamos contigo. Irmãos, olha a palavra de um líder. Pedro disse: eu vou pescar. Todos disseram: eu vou contigo, nós vamos contigo. E foram. Estavam lá pescando, e dali pescar durante a noite, e nada pegaram de novo. E Jesus aparece lá, de manhã cedo, faz um fogo. Jesus faz um fogo. Pedro negou Jesus numa roda de fogo, amém? Aonde Pedro via uma roda de fogo, Pedro lembrava: foi numa roda de fogo que eu neguei o meu mestre. E o diabo acusava: foi numa roda de fogo que tu negou o mestre. Aonde ele via uma roda de fogo, ele pensava: numa roda de fogo eu neguei o mestre.
Jesus aparece lá na praia e diz: ei, tem alguma coisa para comer aí? Não, nada. Pegaram peixe? Não. E lança a rede lá. Lançou, pegaram. Eu acredito que nesse dia pegaram mais 153 peixes. Eu acho que foi isso. Ok. Vem comer, tem comida. Quando foram comer, naquela roda de fogo, Jesus já tinha pão e peixe para eles comer ali. E naquela comida ali na roda de fogo, Jesus queria curar Pedro também. E disse para Pedro: tu me ama? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Ei, Pedro, tu me ama? Sim, Pedro. Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Não são suas, são minhas. E daqui a pouco: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Naquela roda de fogo ali, Jesus limpou a mente de Pedro, curou o seu emocional e o seu espiritual, e fez ele lembrar do fogo dali para frente como um lugar que ele disse: eu te amo, mestre. Eu te amo. Dali para frente, todo fogo que ele via era sinal de amor. Eu te amo, mestre. Não é maravilhoso? Isso quer dizer que Jesus cura o ser humano de todas as situações e traumas. Jesus cura. Não adianta dizer: vou botar uma pedra em cima. Não adianta dizer: eu vou esconder. Não, não, não. Confessa para Jesus a tua dor, os teus traumas, tudo, porque Ele sabe tudo. Então confessa para Ele, diz aonde que dói, que Ele prepara o cenário só para te curar. Porque Ele não está nem se importando com aquilo que vestimos ou com aquilo que temos. Ele está se importando conosco. Não importa se você está vestido de pano de saco, ou se você está vestido de linho, ou paletó de linho. Não importa, isso são coisas que a traça vai roer. Mas o que importa é o que está aqui dentro, que Jesus quer curar, restaurar, te devolver para ti tudo que Satanás roubou da sua vida, que foi a alegria, a paz, a força. O Senhor Jesus quer renovar, abençoar, te levantar e dizer: vai. Amém? É isso que Jesus faz. Eu posso estar desanimada com pessoas, frustrada com pessoas, nunca com o Senhor. Amém? Nunca com o Senhor. Porque se eu deixar o meu Senhor, quem vai cuidar de mim? Quem vai me fortalecer? Quem vai dar força para eu levantar da cama? Quem vai me motivar a lutar por uma causa? Que as minhas forças são poucas. Eu tenho que ir na palavra e pela força do Senhor. Eu tenho que crer quando ninguém crê. Eu tenho que saber que Deus me ama, que Ele perdoa os meus pecados, sara as minhas dores, e Ele me levanta quando os demônios querem me jogar no chão, querem me socar uma depressão. O Senhor Jesus quer me levantar, quer devolver o brilho nos meus olhos. O Senhor Jesus quer fazer milagre na minha vida, mas eu tenho que reagir com uma ação na terra, uma reação no céu. Amém? Eu tenho que provocar, não adianta eu botar a culpa do meu fracasso no fulano, ciclano, beltrano. Não, não, não. A lagarta vira uma borboleta, por quê? É no aperto que ela começa a se bater e criar músculo e asa. Se
Se no aperto alguém facilitar para lagarta, ela nunca vira uma borboleta, e é um problema. Quando você entrar no aperto, você acha que, mesmo que todos te abandonem, acha que Jesus vai te abandonar? Nunca. Jesus é a nossa viva esperança. Ele é o ser mais próximo, o ser mais querido, o ser maravilhoso. Para Pedro e para os seus discípulos ali, quando Jesus disse o barco, me empresta o barco aí, colega. Eles disseram: pega. Nós não pegamos nada nesse barco mesmo. Não sei para que tu quer. Esse barco aí, ó, fizeram um feitiço nele. Alguém poderia dizer: não pesquei nada. Amarraram o barco, fizeram um feitiço nele. Chegou quem é todo poderoso. Amém? Chegou quem é todo poderoso, né? Então, Jesus Cristo, Ele dá o jeito de mudar o rumo da prosa. Ele dá o jeito de mudar a situação. Não pensa que você nasceu para o fracasso, ou nasceu para ser rascunho. Você nasceu para o céu ser glorificado através da sua vida. Então sonhe, creia, porque Deus é fiel e Deus é poderoso para te abençoar. O Senhor trabalhou com os obreiros dele, foram as pessoas mais improváveis da terra. As mais improváveis. Isso quer dizer, se Jesus está com aquele que ninguém acredita, não é aquele que ninguém acredita que é poderoso, mas é quem Ele carrega. O que você carrega? Se você carrega Cristo, algo vai acontecer. Se você carrega a presença de Deus, algo vai acontecer. Agora, se você não carrega nada de Deus, a mordida de um pernilongo vai te dar Covid. Você tem que entender, irmão, que Jesus te deixa forte, poderoso, cheio de força para sonhar e vencer. Um homem estava com um punhado de café na mão, e eles chegaram e disseram assim: o que você tem? Ele disse: eu tenho uma fazenda. Uma fazenda do quê? De café. Como? Eu vou semear essas sementes, daqui 4 anos eu vou colher tantas sacas, porque cada semente vai dar um pé, cada pé vai dar muitas sacas de semente. E depois eu vou semear tanto, e depois eu vou colher tanto, daqui 20 anos eu vou colher. Ele deu uma quantia exorbitante de café. Que é isso? Fé. Amém? O outro estava com uma fazenda de café grande e disse: a vida está ruim, cada vez está piorando, daqui uns 20 anos eu vou estar pobre. Se você carregar a presença de Deus, você cada vez mais vai ser cheio de Deus. E se algo vai devagar na sua vida, saiba que de degrau em degrau você sobe e fica bem alto. Não queira correr, vai de degrau em degrau, porque o nosso Deus que te sustenta na caminhada, e tu cria músculo nas pernas. Amém? E quem anda de elevador fica fraco e flácido. Mas tem que andar de elevador, claro. Mas isso quer dizer, não se apresse, amém? Porque o Senhor, Ele está contigo na caminhada. Ele é teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é o teu Deus maior. Então creia e sonha, porque a boa mão do Senhor te achou. Uma coisa o Senhor já te achou. Agora comece a ler a palavra, comece a buscar o Senhor para a tua vida, comece a sonhar com coisas gloriosas na sua vida. Não fique só falando no que não deu certo, foque no que deu certo. Foque no que deu certo. Começa a ter foco. Para eu me animar, eu tenho que focar nas coisas que deram certo. Isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo. E eu nasci para dar certo. Mas você está patinando. Eu não recuei. Amém? Mas você está patinando. Eu não recuei.
Se eu estou patinando, é porque eu sou guerreiro, eu sou guerreira. Muitos se cansaram, se afundaram, se acabaram. Não, eu estou guerreando. Uma hora vai romper. Amém, queridos? E Deus é fiel. Vamos ficar em pé agora. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia, Senhor.